sobre entendendo o não de Deus. O que seria isso? Quando a gente pede alguma coisa pra Deus, quando a gente quer uma resposta, alguma coisa, e Deus fala não pra gente. O porquê que isso acontece, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que reagir. Então, Deus sabe o que é o melhor pra cada um de nós. Ele conhece toda a nossa história, conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Ele sabe de tudo. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. E mesmo que às vezes a gente não goste de alguma coisa que aconteceu na nossa vida, aquilo é pro nosso próprio bem. Deus sabe de tudo o que vai acontecer. Ele sabe o que teria acontecido se ele tivesse dito sim para alguma coisa que você pediu e depois não tivesse dado certo. Ou se te fizesse algum mal. Se isso fosse fazer alguma coisa ruim na sua vida, isso poderia até gerar sua morte, não sabemos. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, quando Deus fala um não pra gente, é porque Ele tem algo muito melhor preparado futuramente. E eu vou ler 2 versículos que comprovam exatamente isso que eu digo pra vocês. Jeremias 29:11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de doar a vocês esperança e um futuro. Em Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós. Isso comprova o que eu acabei de falar para vocês. Ele sabe de todas as coisas que vai acontecer e Ele quer o melhor pra gente. Tudo que Ele faz pra gente não é porque Ele não quer nosso bem, não é porque Deus não me ama, não é porque Deus me odeia, Deus tá me castigando, qualquer coisa desse tipo, não. Ele te ama e Ele faz o melhor pra você. Quando você ora pedindo resposta pra um emprego, um curso, uma faculdade, um trabalho, um namorado, ou alguma coisa que você pede pra você e Deus acaba dizendo não, não é esse emprego, não é esse curso, não é essa faculdade, muito menos esse cara aí que você vai namorar ou essa menina. A gente fica chateado, poxa Deus, era o trabalho dos meus sonhos, nossa, aquele cara era perfeito pra mim. Como assim não é da tua vontade? Eu não tô entendendo. Mas para pra pensar no que aconteceria se Deus tivesse dito sim pra tudo isso. Porque você pensa no agora. Agora, isso é bom pra mim. Nossa, aquele emprego vai ser o emprego dos meus sonhos. Mas você não trabalha lá dentro pra saber exatamente isso. Ah, aquele cara é perfeito pra mim. Nossa, um menino maravilhoso e tal. Você não convive com ele todo dia pra saber se isso é verdade. E se acontecesse isso? E se Deus tivesse dito sim pra tudo que você pediu? Como seria? E se tivesse dado errado? Pense. E se você tivesse tido um emprego ruim? Que você odiaria, que você sofria, que todo mundo te odiasse no seu trabalho. E que não era aquilo que você esperava de princípio. No começo você, por exemplo, foi contratado para fazer uma única coisa. Acabou que seu chefe manda você trabalhar o dia inteiro. Ele manda você passar do seu horário. Ele manda você tomar conta de todas as coisas, você tá ficando sobrecarregado. Mas era o emprego dos seus sonhos, não era? Então, você não sabe o que vai acontecer futuramente. Aí tá, você entrou na faculdade, nossa, amei esse curso, nossa, a descrição dele é maravilhosa. Aí você pega, começa a fazer o curso e... Ixi, tem nada a ver com o que eu pensava. É que nem um pessoal que eu conheci que fez comunicação visual. A pessoa achava que comunicação visual era pra fazer linguagem com cego e mudo. Não, é pra você aprender a desenhar, não tinha nada a ver. Começa por aí, tá vendo? Você pensa que o curso é uma coisa e depois no final das contas é totalmente outro. Aí tá, você arruma um cara, nossa, uma menina, nossa, essa pessoa é perfeita pra mim, nossa, não tem outra pessoa. É essa pessoa. Deus não sabe o que fala, cara, não sabe. Deus não sabe que essa pessoa me faz bem, me faz feliz. Tá? Não, beleza? Começa a conhecer essa pessoa de verdade. De longe, qualquer pessoa é maravilhosa. Conhece ela mais a fundo, conhece ele mais a fundo. Aí tá, você namora ele, você casa, né, tal. Aí você descobre que a pessoa é preguiçosa. Você descobre que a pessoa não tá nem aí pra nada. Você descobre que a pessoa não quer saber de nada. Que a pessoa te xinga, te maltrata. Que a pessoa é uma pessoa arrogante, que é uma pessoa que não tá nem aí pra nada. Uma pessoa que maltrata até os próprios pais. Isso daí é da vontade de Deus? Se isso é perfeito, se é a pessoa perfeita e maravilhosa? Não é.
Você que estava totalmente iludido, ou estava totalmente, isso tem que ser pra mim, que acreditou nisso. Aí você vai colocar a culpa em Deus? Não, Deus tinha falado não pra você. Você que não quis ouvir, cara. Então, a gente tem que prestar atenção nos não de Deus, porque Deus sabe exatamente o que é melhor pra gente. A gente que é meio sem noção e não ouve. Aí agora eu vou contar 3 histórias da Bíblia que falam exatamente disso. 3 pessoas teve a oportunidade de fazer... Bom, voltando. Tudo que você pediu, né, que na verdade não foi da vontade de Deus e que te fez mal, parecia tão perfeito, parecia ser tão bom, né? E acabou não sendo. Você deveria ter ouvido a voz de Deus. Em Jeremias 17:9 fala: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E quem poderá curar? E quem poderá conhecê-lo? Então, às vezes a gente pensa que alguma coisa é boa porque a gente sente no nosso coração, porque a gente tem certeza disso, mas não é por aí. E falando em ouvir a voz de Deus, entendendo o seu não, a sua vontade, temos 3 histórias de 3 pessoas da Bíblia que uma ouviu, a outra não ouviu a princípio, mas ouviu depois, a outra não ouviu, e as consequências que tudo isso gerou na vida delas. A primeira pessoa que eu vou falar vai ser Davi. A morte do filho de Davi e Batseba. Se encontra em 2 Samuel 12. Então, o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficassem muito doentes. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então, os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo que lhe foi servido. Seus oficiais disseram: nós não entendemos isto. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porque ele nunca voltará para mim. Bom, como podemos ter visto, Davi, ele pediu, uma direção de Deus, ele pediu para Deus curar o filho dele e tudo mais. E é incrível, ele chorou, ele jejuou, ele pediu. Mas assim que Deus falou não e o filho dele morreu, depois que o filho dele morreu, ele entendeu que aquilo era um não de Deus. Ele não ficou insistindo. Caramba, Deus, ele era o meu filho. Por que você mata uma criança? Que absurdo. Nossa, eu não quero mais saber do Senhor. Não sei o que tem. Não, ele não ficou fazendo graça. Ele entendeu que Deus não ia fazer a criança voltar. Ele entendeu que não era da vontade de Deus a criança nascer, por conta de vários fatores. E ele não ficou reclamando. Pelo contrário, ele tomou um banho, se vestiu, comeu e foi fazer o reinado dele, foi reinar. Até que todo mundo fala: nossa, mas você não estava triste, não sei o que tem? Ele: sim, eu estava triste. Mas enquanto havia vida, enquanto Deus não me respondia, eu continuei orando. Agora que Deus me respondeu e foi o não, que a criança morreu tudo, não há nada para o que fazer. A vontade de Deus é essa e vai ser cumprida, foi cumprida. Não adianta fazer mais nada. E é assim que a gente tem que seguir. Agora vamos ouvir a segunda história. A segunda história é sobre Jonas, que tá lá em Jonas 1:17. Jonas foge de Deus. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pegou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar.
mas era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritaram por socorro, cada um a seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído no sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: Como é que você está dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: Vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso, e o nome de Jonas foi sorteado. Então eles perguntaram: Agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: Veja o que você fez. A tempestade piora cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: Que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: Vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiram nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim: Ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte, por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhes ofereceram sacrifício, eles fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Bom, voltando. Jonas, né? Deus mandou ele a Nínive pra falar pra eles que eles vão morrer, se eles não voltarem atrás, se eles não mudarem tudo. Jonas não quis. Ele não quis obedecer à vontade de Deus. Porque aquilo não era o que ele queria. E ele fugiu de Deus. Ele falou: Não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer o que eu quero. Tá, ele foi fazer o que ele quis. Só que não era a vontade de Deus. E no caso de Jonas, Deus fez ele entender que aquilo não era da vontade de Deus. Que era pra ele ir lá e fazer isso. Tanto que teve que acontecer toda essa história, ele ficar no peixe 3 dias ou 3 noites, para ele se arrepender e entender a vontade de Deus. Só aí ele vai lá, fala para Nínive e muda toda a história dele. Ele teve a chance de mudar a história dele. Teve a chance ainda de entender o não de Deus. Mas teve uma pessoa na Bíblia que não teve essa chance. Não sei se vocês já ouviram falar da mulher de Ló, que virou estátua, tudo. Então, essa é a história que a gente vai ler agora. A história dela se encontra em Gênesis 19, 23 e 26. Vamos ler. A destruição de Sodoma e de Gomorra. Ló chegou a Zoar depois que o sol já tinha saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas 2 cidades e também todo o vale e seus moradores, e acabou com todas as plantações e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Bom, a história da mulher de Ló é assim: Sodoma e Gomorra, eles estavam pecando muito, fizeram muitas coisas erradas, tudo. E Deus decidiu eliminar eles com fogo e enxofre. Só que aí ele chegou para Ló e para a mulher dele e para todo mundo que estava com Ló e falou assim: Olha, vocês vão fugir dessa cidade amanhã, que eu vou destruir ela. Só que vocês não podem olhar para trás. E vão sem olhar para trás e sigam logo pro seu caminho. Por que isso? Porque se eles olhassem para trás, eles veriam a destruição e veriam tipo as coisas passadas que aconteceu e tudo mais. E a mulher de Ló, ela não queria sair dali. Ela queria continuar lá na cidade. Ela não viu o porquê de sair de lá. Tanto que quando ela olhou para trás, foi tipo: não queria ter saído daqui. Poxa, eu queria ter ficado aí. E ela desobedeceu a Deus. Ela não teve tempo de entender o porquê que Deus falou aquilo. Ela virou uma estátua na hora. Então temos que entender que às vezes a gente consegue entender na hora, que nem Davi. Às vezes a gente age que nem Jonas. Não vou. E Deus coloca uma situação para você entender que você precisa obedecer aquilo. O porquê que Deus fala um não para você. E às vezes pode ser tarde demais, assim como uma mulher de Ló. Ela não entendeu, desobedeceu e teve a consequência dela. Muitas vezes a consequência de alguma coisa que você não entendeu da vontade de Deus pode gerar a morte, que nem o caso dela. Por isso a gente tem que estar atento e entender sempre a vontade de Deus para a nossa vida.
A vontade dele sempre é a melhor. E a gente precisa entender tudo o que ele está fazendo. Davi, dessa história toda, ele foi o mais correto. Porque quando Deus falou, não, seu filho não vai viver. Ei, tudo bem. Ele entendeu e ele seguiu a vida dele. Ele se lavou, comeu e foi reinar. Porque essa era a vontade de Deus na vida dele. E Deus abençoou muito ele. Ele teve outros filhos. Teve Salomão, que foi o rei. Teve a descendência inteira. Que Jesus vem da descendência dele. Poxa, isso é uma bênção, isso é maravilhoso. O não de Deus tem sempre um significado. Ele é um pai que nos ama muito. Ele quer o melhor pra gente. Ele cuida de cada um de nós. Ei, ele te ama, ele é seu pai. Ele quer o melhor pra você. Eu sei que às vezes você não entende o não de Deus agora. Poxa, mas como assim, Deus? Essa era perfeita, era a situação perfeita. Deus, não é. Ele tem algo muito melhor pra você logo ali adiante. Não desista. Entenda o não de Deus. Não é isso. Isso não é da minha vontade. Esquece essa pessoa. Esquece esse trabalho. Desiste desse curso. Não faça isso, não faça aquilo. Ele sabe o que é melhor para você futuramente. Confia no Pai. Ele sabe o que é certo e o que vai te fazer bem futuramente. Ele quer o melhor para você. Eu sei que você acha que isso é o melhor, mas não. Isso é nem comparado o que Deus vai fazer para você. O que Ele quer é 1000 vezes melhor. A gente acha que Deus não sabe o que é melhor pra gente porque a gente age com o coração. O coração é enganoso. O coração fala que aquilo é e tem que ser de qualquer jeito. Deus fala, não, você vai quebrar a cara, velho. Você vai se machucar. E Deus nunca erra, porque Ele sabe o que vai acontecer futuramente. Confia em Deus. Eu sei que às vezes é difícil a gente confiar em Deus. A gente fala, não, Deus não sabe o que é melhor pra mim. Deus não sabe o que tá fazendo. Mas Deus sabe. Você pode procurar em todas as histórias da Bíblia. Quando Deus fala um não para a pessoa, logo em seguida Ele traz uma bênção maior ainda do que aquilo. Porque Ele sabe o que é melhor pra gente e a gente não sabe de nada. A sua vitória, ela tá logo ali. Se Deus falou um não, segue sua vida. Segue em frente. Confia em Deus. Sei que às vezes isso pode te machucar agora. Mas você vai ver que lá na frente foi um livramento. Que Deus fez o melhor. Que Ele te livrou. Que Ele te cuidou. E você vai ver que Deus vai fazer algo muito melhor na sua vida. Em 1 Coríntios 2,9 diz: o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Jesus preparou coisas maravilhosas para você, que ninguém nunca imaginou, pra você ter noção quão boa é a situação. Confie em Deus. Eu sei que a situação é triste, que isso te machuca, tudo, mas entrega isso nas mãos do Pai. Se Ele falou não para você, é porque não é da vontade dele. E Ele vai preparar algo muito melhor para você futuramente. Confia nele. Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Amém, galera? Fiquem com Deus e até a próxima. Take me to that place, Lord.